pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre os ciúmes, né? Os ciúmes que as nossas crianças autistas podem enfrentar e às vezes com dificuldade de manifestar esse sentimento, né? E aqui em casa, por exemplo, a gente observa os ciúmes do Marco muito frequentemente com a irmã Lisa, porque ela tem muita facilidade de comunicação. E ele tem mais dificuldade, né? Hoje ele já se comunica muito bem, mas ele ainda tem essa dificuldade, né, de conversar principalmente sobre os seus sentimentos. Então ele tem sim ciúmes da irmã, o que é muito normal em toda família, né, de crianças com irmãos. Porém, recentemente esse ciúme estava muito exagerado e acabou criando uma competição muito grande aqui dentro de casa, né? Onde virou aquela competição de quem faz tudo primeiro, de quem chega primeiro, de quem termina as coisas mais rápido. E isso estava gerando muita frustração dos dois lados, tanto do Marco quanto da Lisa, né? O Marco porque ele ficava triste demais quando ele perdia, às vezes queria bater, chorava muito, tinha aquele descontrole emocional, e a Lisa ficava sempre sentida, né, com o comportamento dele, e muitas vezes ela acabava cedendo, né, para evitar que ele tivesse uma crise emocional. Então foi gerando aquele conflito, né, que ficou difícil de lidar por um tempo. Inclusive, aconteceram vários episódios na escola, né, na saída da escola, porque esse ano foi o primeiro ano que a irmã do Marco está estudando na mesma escola que ele. Como a Lisa está um ano atrás do Marco, né, numa série anterior, a saída geralmente é por ordem, né, de séries. Mas claro que um dia ou outro, né, a turma do Marco pode sair mais cedo. E como no ano passado a Lisa não era da mesma escola, a rotina que eu tinha era eu ia buscar primeiro o Marco na escola e depois nós dois juntos íamos buscar a Lisa. E nesse ano foi diferente, os dois estavam saindo na mesma escola, né? Então eu esperava pelos dois no mesmo lugar. E aí, na primeira semana de aula, a turma do Marco começou saindo primeiro, como ele sempre saía de primeiro, né, de costume. Mas na semana seguinte começou a alternar isso. Algumas vezes a Lisa saía primeiro, outras vezes o Marco saía primeiro. Ele começou com esse ciúme exagerado, né? Que ele, na cabecinha dele, era muito inflexível que a Lisa saísse primeiro. Ele tinha que sair primeiro todas as vezes. E por conta dessa rigidez cognitiva que eles têm, né? Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso e vou colocar aqui pra vocês. A falta de flexibilidade, né? De ser tudo sempre previsível, fazia com que a aceitação da Lisa sair primeiro ficasse muito mais difícil. Então, muitas vezes, quando a Lisa saía primeiro e ele saía depois, ele vinha correndo, às vezes ele puxava o cabelo, às vezes ele empurrava, às vezes ele entrava em crise que demorava um tempo até ele voltar ao normal. Então, foi um trabalho muito intenso que eu vou dizer para vocês, eu tentava de tudo. Eu tentava conversar, todas as vezes eu com paciência acalmei ele, expliquei para ele. Então, assim, foi um trabalho de meses para eu conseguir controlar esses ciúmes entre os dois. E eu fiquei muito surpresa da forma que eu consegui fazer isso, porque foi uma maneira que eu jamais imaginava que daria certo. E como foi? O mês de fevereiro aqui é o dia do Valentine's Day, que é como se fosse um dia dos namorados no Brasil, porém aqui não é só para namorados, é também para amigos, para família, é um dia assim, né, para celebrar o amor. Então eu vi uma pessoa nas redes sociais fazendo um trabalho de alguns dias antes de celebrar o Valentine's Day, de fazer com que a família se reunisse um dia, escrevessem mensagens com coisas positivas para cada filho. E eu falei, eu vou tentar fazer isso. E aí eu acho que o Valentine's Day caiu no meio da semana. E aí, no final de semana, nós sentamos juntos, os quatro, né? Eu, meu marido e as duas crianças. E eu falei, gente, a gente vai escrever 3 coisas que a gente gosta um do outro, né? Então, eu ia escrever 3 coisas que eu gostava no Marco, 3 coisas que eu gostava na Lisa e 3 coisas que eu gostava sobre o meu marido. E cada um fez a mesma coisa.
Gente, e esse exercício foi tão legal que a gente foi falando um pro outro, tinha hora que eles queriam esconder e queria que fosse surpresa, e aí a gente separou cada coraçãozinho, né? Eu fiz em formato de coração e a gente separou para distribuir um dia como se fosse em contagem regressiva ao Dia dos Namorados, né? Ao Valentine's Day. Então, faltando 3 dias para ser o Dia dos Namorados aqui, a gente foi dividindo esses cartõezinhos. E aí, cada dia de manhã, assim que eles acordavam, antes de ir para a escola, a gente entregava esse cartão com um elogio, com algo que a gente falasse para eles, que era algo que a gente admirava neles. E eu deixei isso colado bem na parede aqui, na minha sala de jantar, que ficaria exposto com muita visibilidade para eles, né? Então eles estão brincando ali, vêm na cozinha, eles passam por esse mural toda hora. Então eu fiz isso. E depois do dia do Valentine's Day, que foi a celebração desse dia que cada um recebeu 3 mensagens, e aí eu fui buscar na escola no dia seguinte, ele deu um abraço na Lisa na hora da saída, e a Lisa tinha saído primeiro que ele. E todas as vezes que eu ia buscá-lo, eu já ficava assim rezando, literalmente rezando para que fosse uma saída tranquila, para que ele não entrasse em crise, para que desse tudo certo. E na maioria das vezes ele ainda assim tinha crise, demorava um pouco para se acalmar. Então, mas depois de fevereiro até hoje, né, que agora estamos em maio, ele não deu mais nenhum problema na saída, né? E aí veio a resposta de que os ciúmes dele é que ele precisava de ter aquilo reforçado para ele, né? De que ele era amado do mesmo jeito, de que ele era cuidado do mesmo jeito, né? E de que a Lisa também sentia muitas coisas boas por ele, né? Apesar dele vivenciar isso no dia a dia, eu acho que ele precisava ter isso registrado para ele entender que esse sentimento, que essa admiração realmente existe em cada um de nós aqui, né, que convivemos com ele. Então, fica a dica para vocês, se você está passando aí por um momento, né, que o seu filho tem muitos ciúmes, isso não serve só para crianças com autismo, né, mas também para crianças típicas. A gente reforçar essas coisas positivas, essas qualidades que a gente vê nos nossos filhos é muito importante para eles, né? Fazem com que eles se sintam amados, se sintam queridos e se sintam cuidados. Então eu gravei esse vídeo para deixar essa dica para você, porque aqui em casa eu digo que foi um milagre. Eu jamais imaginaria que tomaria uma proporção tão grande na mudança de comportamento do meu filho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês usarem essa dica aí na casa de vocês, não deixe de me contar nos comentários, eu vou adorar saber. Então não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de continuar falando sobre o autismo, pois quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!